Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa aula de Ética Política e Sociedade. Eu sou o professor José Matias Filho, sou licenciado em Filosofia, em Pedagogia e tenho mestrado na área do ensino. E para mim é uma alegria estar aqui para desenvolver essa abordagem junto com você, né? Desenvolver essa disciplina que trata aí de temas importantes para a sua formação. Porque como profissionais das diversas áreas, nós temos que nos envolver com a questão política, com a sociedade, para pensar melhorias para a sociedade. E como nós vamos fazer isso? De maneira ética. Então, desde já, sejam bem-vindos, um ótimo início de semestre, e eu estarei aqui para desenvolver, então, essa disciplina junto com você, tá certo? Então, me apresentando aí brevemente, né? Nós vamos dar início, então, à nossa abordagem de hoje. Eu tive um probleminha técnico aqui para iniciar os slides, mas nós vamos recompensar aí no final da aula um pouquinho mais o tempo, tá bom? Nós temos aqui esse trecho, né, essa citação do Blaise Pascal, que nos lembra que nós somos esse ser frágil da natureza, mas nós somos também um ser que é capaz de pensar sobre as coisas. Nós somos racionais e isso nos diferencia, então, dos demais seres da natureza. Por mais frágeis que nós sejamos, nós temos essa capacidade de pensar sobre o universo. Por mais que o universo seja grandioso diante de nós, nós temos grandiosidade diante dele porque nós pensamos sobre ele. E é isso, né, eu deixo como mensagem para nós iniciarmos a nossa abordagem, a nossa aula de hoje, tá certo? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula, né? E nós vamos falar, então, de algumas abordagens a respeito, né, da nossa disciplina. Como é a primeira aula, nós vamos apresentar o quê? A ementa, né, e vamos sugerir aí uma bibliografia, e depois nós vamos entrar no estudo da primeira sessão da unidade 1, que tem como tema, então, mito e pensamento no período pré-socrático, tá certo? E eu espero que você tenha lido aí a sessão 1.1 para desenvolver junto comigo aqui as reflexões sobre essa temática. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu olhar o nosso chat, se vocês têm algum comentário, alguma abordagem para complementar desde o início já, né, as questões que nós vamos desenvolver aqui na nossa disciplina. Então, bom dia, né, para todos aí que estão enviando as mensagens. Desde já, sinta-se muito bem-vindo, acolhido aqui na nossa instituição para mais essa disciplina. E como você pode ver, eu divido sempre as nossas aulas em 2 blocos, né, para desenvolver as abordagens de cada uma das sessões. E eu já te peço de início, encarecidamente, que você leia as sessões, não só para participar da aula, mas para já ir desenvolvendo o hábito dessa leitura e desenvolver também o hábito de esse autoestudo, né, sobre as abordagens, que se faz tão necessário em todas as disciplinas, né? Nós temos que desenvolver essa característica, né, de organização dos estudos. E leia, então, as sessões antes da gente ter a aula, para você participar melhor aqui comigo. Tudo bem? Então, apresentado aí a organização da nossa aula, vamos para o nosso primeiro bloco, né? Ética, política e cidadania. Ética, política e sociedade, tá? Nosso conteúdo aí programático e a nossa bibliografia sugerida. A ementa, então, ela vai passar por essas temáticas que você está vendo aí. A formação do pensamento ocidental, a unidade 1, a formação da moral ocidental, que é a unidade 2, a política e a evolução das concepções de mundo, conhecimentos filosóficos, sociológicos e históricos, e a disputa contemporânea entre as concepções de mundo. Essas são as grandes temáticas que compõem, então, as nossas
unidades, tá certo? E cada unidade, ela tem aí 4 sessões que correspondem a cada uma das nossas aulas. A primeira unidade, então, formação do pensamento ocidental, ela vai nos mostrar o quê? Que nós temos um modo de pensar que é herdeiro de uma cultura. E qual é essa cultura? É a cultura grega e a cultura romana. Então, nós vamos lá na cultura grega para ver a formação do pensamento que nós conhecemos como filosófico. E aí advém, então, grande parte do nosso modo de pensar com o conhecimento da filosofia. Depois, da mesma forma que nós temos, nós herdamos uma forma de pensar, nós também herdamos uma forma de nos comportar, de viver em sociedade. E aí a gente vai conhecer a formação dessa moral ocidental, da qual nós somos integrantes, né? E vivenciamos um modo de agir em sociedade. E aí também nós somos herdeiros de culturas anteriores a nós. E se nós temos um modo de pensar, um modo de agir, nós também temos um modo de pensar essa sociedade. E aí a gente vai ver, né, a questão política, que é a evolução das concepções de mundo. Como que essas heranças que nós temos fazem, então, parte aí do nosso modo de pensar essa sociedade. E se nós temos um modo de pensar, um modo de se comportar, um modo de pensar a sociedade, essa sociedade também, ela apresenta uma própria hegemonia, próprias características, né, diante das outras sociedades. E aí, a disputa contemporânea entre as concepções de mundo, né, os diversos fatos históricos que ocorrem a nível mundial, e aí, né, essas questões, esses fatos também influenciam a nossa sociedade. Então, a gente vai fazer uma abordagem histórica dos principais eventos aí que envolvem, né, a política, a economia e as relações que são travadas na sociedade. Então, de uma forma geral, essa é a ementa da nossa disciplina, tá bom? O objetivo geral, então, é compreender as transformações em relação ao pensamento, à moral e à política no Ocidente, bem como perceber o que? As diferentes visões de mundo que perpassaram os diferentes períodos históricos até chegarmos à contemporaneidade. Então, se nós hoje, aí nesse período contemporâneo, temos um modo, né, de olhar para o mundo, né, essa visão ela é advinda, então, das diversas percepções que antecederam a nós, que fazem parte, então, dessa formação, tanto do pensamento, da moral, da política, da economia, e você pode estender, né, essa herança cultural para as diversas áreas as quais nós vivenciamos, certo? Objetivo geral apresentado, nós temos também os objetivos específicos da nossa disciplina. Então, nós vamos abordar a evolução do pensamento e da moral ocidental, os principais expoentes do conhecimento, e aqui, esses expoentes do conhecimento são os diversos pensadores que nós encontramos na filosofia, na sociologia, né, na política, na economia, em todas as áreas do conhecimento apresentam o quê? Pensadores para desenvolver aí o contexto dessa área. E todos esses autores, esses pensadores, melhor dizendo, eles vão influenciar, né, a nossa forma de pensar e de viver em sociedade. Nós vamos também perceber aí a origem e finalidade da política e a formação do homem político. E aqui a gente vai lá buscar no pensamento de Platão e Aristóteles o que é a política na sua origem, né? Porque se você é avesso à política, se você não gosta de falar de política, ou se eu não gosto também, ou sou avesso a essa abordagem política, na verdade nós não somos avessos à política na sua origem, nós somos avessos à politicagem que nós encontramos hoje na nossa sociedade. Então, política na sua origem não tem nada a ver com essa prática dos políticos atuais. Então, a gente vai ver lá na origem quais são as características, então, dessa vida política e de a formação do homem político, segundo o Aristóteles, tá certo? E depois nós vamos compreender essa disputa contemporânea entre as concepções de mundo. Por quê?
como eu mencionei, né, as diversas sociedades, elas apresentam aí as suas características. E, né, no geral, aí quando a gente pensa a nível mundial, nós estamos tendo diversas concepções de mundo. E isso, né, é necessário uma convivência. E como conviver com uma grande potência e um país menor? Essa grande potência, ela tem, né, a sua hegemonia, tem os seus interesses econômicos num outro país. Então, tudo isso a gente vai ver que essas percepções de mundo, essas ideias, né, elas estão relacionadas ao aspecto filosófico, político e econômico. Aí eu estou citando, né, as diversas nacionalidades, diversos países, porque nós temos países, né, que são grandes potências, que têm interesse econômico em países menores, que não são grandes potências, mas têm aí recursos, né, naturais que podem servir, e aí a gente vê, né, todas essas questões que fazem parte dos interesses, e a tudo isso nós vamos encontrar aí aspectos filosóficos, políticos e econômicos nessas relações, tá certo? Tudo bem até aqui? Conseguiram ter uma visão aí geral do que vai ser a nossa disciplina? Você já pegou o seu livro, deu lá, né, uma olhada no sumário, né, nas temáticas que vão ser apresentadas? Essa prática é importante porque você, né, vai desenvolvendo também o hábito de conhecer as obras nesse sentido de cada vez mais se tornar um aluno autodidata, um aluno pesquisador, tá bom? Então, eu sempre indico que você veja o material, né? Eu vou sugerir aí as bibliografias, que você também faça essa atividade com todos os livros, já que é muito fácil acessar pelo celular, né? Ou pelo computador, pelo tablet, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Tendo visto a ementa, objetivos gerais específicos, vamos ver aí, só de uma passada geral, né, as unidades de estudos que nós vamos desenvolver. Então, unidade 1, a formação do pensamento ocidental. Cada sessão, então, é uma aula. Hoje nós vamos ver a sessão 1.1, mito e pensamento no período pré-socrático. Né? Unidade 2, formação da moral, e aí as suas 4 sessões correspondentes. Unidade 3, a política e a evolução das concepções de mundo, e aí nós temos as 4 sessões correspondentes a essa unidade. Depois, unidade 4 e as 4, né, sessões que correspondem a essa unidade. Unidade 4 é a disputa contemporânea entre as concepções de mundo. E aí a gente tem uma visão geral do que vai ser a disciplina, né, do que temos aí como abordagens a serem empreendidas. Aqui, a bibliografia básica que nós indicamos, tá? O material aí didático da disciplina, né? Da Sisoto e Cartone. Depois nós temos Ética e Cidadania, do Marcon. Ética Aplicada, do Paviani. Lembrando que todos esses materiais estão disponíveis lá na biblioteca digital. Você pode acessar, né, por meio de qualquer aplicação que você tiver, né, do celular, tablet ou computador. Bibliografia complementar, nós temos lá Barbosa, né, O Mundo Globalizado, Política, Sociedade e Economia. Depois, nós temos Ribeiro e Cortella, Política para não ser idiota. Depois, nós temos o Schwarzman, se é assim que pronuncia, né? Pensando Bem, um olhar original a respeito de liberdade, religião, história, política, violência, comportamento, educação e ciência. E aí você tem, né, então, a apresentação geral, né, da bibliografia básica e complementar. Todos esses livros, frisando novamente, estão disponíveis na biblioteca digital, você pode acessar, né, por as plataformas. Sobre esse primeiro momento, algum questionamento, alguma abordagem que vocês queiram fazer? Lembrando que a gente tem um tutor que media a nossa aula, né? Questões que forem técnicas aí, sobre ambiente virtual ou atividades, o tutor pode responder. E você também tem um tutor online que atende lá as suas questões enviadas pelo ambiente virtual.
esse tutor vai ter um prazo lá para te responder, mas né, no momento dos seus estudos individuais, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para esse tutor lá para o sistema de mensagem, tá certo? Ou nas aulas mesmo, você pode anotar lá questões e aí apresentar aqui na aula que a gente vai tentando responder aí na medida do possível, tá certo? Então, estamos dando continuidade, que o nosso tempo urge, né, como se diz. Então, pessoal, vocês me conheceram, já falei sobre a minha formação, mas eu queria saber de você, qual o seu curso, de onde você me acompanha, e para isso eu coloquei essa pequena atividade aí, um formulário, que você pode fazer uso aí do seu celular para escanear o QR Code e responder o formulário. Como também eu vou colocar agora no nosso chat o link para você acessar esse formulário que eu pensei para também te conhecer aí, certo? Então, um minutinho, se você quiser acessar o formulário e responder, fique à vontade. Não é obrigatório, tá bom? É apenas uma interatividade que eu pensei para as nossas aulas, tá certo? Da mesma forma, eu vou fazer algumas questões para a gente já ir também praticando para as avaliações, tá certo? Então, se você quiser, responda aí o nosso pequeno formulário, tá certo? Direto pelo seu celular, você consegue o acesso. Ou pelo computador, a forma que você estiver acompanhando a nossa aula. Tudo bem? Nós, então, vamos desenvolver na nossa disciplina o conteúdo de ética, política e sociedade. E aí, você pode se perguntar, por que estudar ética, né? Então, nós vamos iniciar, então, uma introdução a esse estudo da ética, que se faz tão importante em qualquer uma das profissões. Nós podemos ser ótimos profissionais nas áreas às quais nós nos formamos. No entanto, se nós não tivermos valores e princípios éticos, nós seremos mais um profissional nesse campo de trabalho, e aí vale a pena, nós temos que refletir também sobre o nosso papel, enquanto contribuidor, dessa sociedade que precisa de pessoas que se apresentem de uma maneira diferenciada. Não vou ser mais um profissional, mas eu vou ser um profissional que tem uma postura ética, que tem valores e que tem um papel a exercer nessa sociedade, certo? Então, por que estudar ética, então? Porque uma boa formação, ela não exige apenas conhecimentos técnicos, é isso que eu estou falando. Você pode ser um ótimo profissional na área a qual você se dispõe a estudar. No entanto, nós, sem valores e princípios, seremos apenas mais um profissional. Então, não se exige apenas conhecimentos técnicos, mas também conhecimentos humanísticos, tá certo? Então, nós, se olharmos para a sociedade, nós vemos o quê? Muitas falhas no campo ético, E essas falhas, elas podem comprometer a carreira e a vida de uma pessoa, Nós já vimos aí pelas mídias, pelos meios de comunicação, por exemplo, médicos sem escrúpulos que compraram, por meio de lobby, por exemplo, cirurgias que não eram necessárias, e aí o lobby ali daquele grupo médico faziam lá as tramóias para, por exemplo, uma cirurgia que a pessoa nem precisava para ganhar do Sistema Único de Saúde o valor repassado lá por cada cirurgia. Então, veja, esse profissional, estou citando aqui a área médica, no entanto, essas situações podem ser a qualquer área, tá bom? É apenas um exemplo hipotético aqui, E esse médico, ao ser descoberto, ele vai o quê? Perder o seu registro no Conselho de Medicina e vai ter a sua vida praticamente arruinada, Então, esse exemplo da área médica, já vimos aí
pelos meios de comunicação, né? No entanto, situações como essa podem ocorrer em qualquer área, com qualquer profissional, tá certo? Então, nós vemos essas falhas sendo comprometendo, né, a profissão, comprometendo também a vida das pessoas, porque se eu sou um mau profissional, eu estou comprometendo a vida do outro, né, do meu semelhante. E aí, né, essas falhas éticas, elas devem ser sanadas. E aí, como a gente vai fazer isso? Já pensando desde o momento da sua formação, te proporcionar o quê? Reflexões que te levem a ser um profissional diferente desse exemplo que eu citei. Então, a nossa instituição, ela prima por oferecer uma formação integral. Por isso que nós vamos estudar ética nesse momento, né? Vamos ter ética no seu processo formativo, tá certo? O que é ética e o que é moral, né? Nós temos aí uma certa confusão no contexto de pensar ética e moral. Então, vamos tentar apresentar esse conceito, né, tanto da ética como da moral. Então, o primeiro significado da palavra ética era o quê? Era relacionado ao habitat dos animais, ao chiqueiro, ao mangueirão, ao curral. Você tem aqui, né, uma imagem de um curral. Eu conheço isso aqui por mangueira, né? Na minha região a gente chama de mangueira, não de curral, mas também entendemos como curral, tá certo? Então, nesse espaço estariam o quê? Os animais estariam protegidos. Então, essa ideia de proteção, ela é representada pela ética, tá? Que é aplicada, então, às ações humanas. Então, quando a gente fala sempre em ética, é esse cuidado, essa atenção, tá? E esse termo habitat, ele vai originar, então, a palavra hábito, né? Então, lá no grego, nós vamos ter o quê? Para a ética, para esse termo hábito, né, nós vamos ter duas formas de grafar, o eithos e o ethos, né? Então, o eithos é hábito e costume, né? E ethos é temperamento, caráter. Então, a característica da ética é o quê? É ser reflexiva, teórica e universal. Há sempre uma única ética. Então, eu sou um sujeito ético no Brasil, eu sou um sujeito ético na Europa. Por quê? Porque a ética é universal, né? Ela não é regional, ela não é a ética de uma sociedade apenas, ela é universal. E aí, né, nós não temos no grego a palavra moral. Então, quando se traduziu ética para o latim, houve, então, uma escolha pelo termo moral no latim. Então, nós temos essa certa confusão, né? Por quê? Porque na tradução ética foi traduzida, né, para o latim como moradia, costume. Né? No entanto, ela também segue a mesma prática de ser reflexiva. No entanto, a moral, ela é sempre contextualizada. Então, nós temos uma moral aqui na sociedade brasileira, nós temos uma moral, por exemplo, lá na sociedade árabe. Aqui no Brasil, nós não podemos ter um casamento bígamo, né? Mas lá na sociedade árabe, né, o homem pode ter mais de uma esposa. Eles estão sendo imorais? Não, porque a moral é contextualizada. Lá naquela sociedade é permitido, na nossa não. Então, veja, agora, a questão ética, ela é universal. Eu tenho que ter princípios que vão ter cuidado com a vida humana, tanto aqui no Brasil, como também lá na sociedade árabe. Conseguiu aí ver um pouco a diferenciação? Né? Então, essa a primeira parte, nós vemos a diferenciação de ética e de moral, tá certo? Se você tem aí algum questionamento, alguma contribuição, nos envie, tá? Eu quero ler aqui, né, a sua participação e também já senti que você, desde o início aqui da nossa disciplina, já está, né, participando bem integrado do nosso processo, tá certo? Então, eu estou vendo aqui, né, as saudações, sempre, né, o pessoal mandando os cumprimentos, mas também eu gostaria de ver contribuições sobre a nossa temática, tá certo? Então, esse primeiro momento
de pensar a ética e a moral. Eu espero que tenha ficado um pouco evidenciado para você essa diferença, né? Então, a ética é sempre esse cuidado com a vida. E você viu lá a origem, né? Estava relacionada ao curral, que é o lugar dos animais onde eles se protegiam esses animais. E isso é transposto para a vida humana, esse cuidado, né? Então, quando nós falamos em ética, lembre sempre esse cuidado maior. E a ética ela é sempre universal. Os valores, os princípios, eles independem das sociedades, tá? Então, o que é valor em relação à vida na nossa sociedade brasileira é valor também em qualquer outra sociedade. Enquanto que a moral, ela é sempre contextualizada. Aí você lembre do exemplo lá, né, do casamento, né? Aqui no Brasil não é permitido bigamia, no entanto, outras sociedades, né, no caso a árabe, nós temos lá o homem que pode ter mais de uma esposa. E aí você vê essa diferenciação entre ética e moral. Tudo certo? Deixa eu só ver o nosso tempo aqui, para eu não me perder. Nós temos mais algum tempinho. Então, olhe no chat, nenhuma questão específica sobre as abordagens, mas se você tiver, pode nos enviar aí, tá certo? Agora, nós vamos ver, então, mito e pensamento no período pré-socrático. Então, você aí, né, tá percebendo pela leitura que você já fez, e eu espero que você tenha lido a nossa sessão 1.1, a nossa contextualização, né, do porquê estudar ética, e agora, né, mito e pensamento no período pré-socrático, que são os conteúdos já desenvolvidos no nosso livro, tá bom? E o que seria o mito? Qual é a ideia que você tem quando se fala nessa temática? Né? Algumas questões iniciais. Nós nos perguntamos, né, o que é o homem, qual o seu sentido, de onde viemos, para onde vamos? Você já se pegou fazendo esses questionamentos, né? Já se encontrou em um momento de se questionar dessa forma? Normalmente a gente não para pensar aí pela correria do dia a dia, ou, enfim, pela correria da vida. Mas esses questionamentos aqui, eles perpassam o quê? A todas as sociedades, por todos os períodos históricos da humanidade. Né? São questionamentos existenciais, e esses questionamentos, eles estão no início também da filosofia. Essa característica de se perguntar, de se questionar sobre as coisas, é o que vai fazer com que a filosofia surja. E esses questionamentos que você está vendo aí, eles foram respondidos de diversas formas no decorrer da história da filosofia. Né? E no início nós temos o quê? O mito. O mito é a primeira forma de tentar explicar esses grandes questionamentos aí existenciais. De onde viemos? Né? Então, nós temos o contexto grego, né, de onde surge a filosofia, e inicia-se com o mito. Então, o homem, ele, admirado que diante da natureza, ele vai buscar entender a origem da vida, né, da morte, né, do seu destino, a dor, o sofrimento. E para responder a tudo isso, ele recorre aos mitos. Né? Então, num primeiro momento, essas explicações elas eram dadas de que forma? De forma mítica. O mito, então, é sempre uma narrativa alegórica e fantasiosa. Né? Então, diante da natureza, né, diante dessas questões existenciais, é a forma que essa sociedade grega vai tentar responder. Né? São diversas as histórias que nós encontramos na mitologia grega que trazem lições para a humanidade. Até hoje, se nós formos ler os mitos, eu vou apresentar um aí na sequência, nós vamos ver que há essa tentativa de explicação e há uma lição de moral, por assim dizer, né, nesses relatos mitológicos. Né? Então, o homem, diante da grandiosidade do universo, ele vai se perguntar, né? E o que leva o humano a tentar respostas?
né? Por que ele se pergunta sobre as coisas? Então, lá no contexto grego, isso se inicia de que forma? Os primeiros filósofos, né, eles se encantam com o cosmos, né? O homem grego se encanta com o cosmos. E o que é o cosmos para o homem grego? Então, nós temos a ideia hoje que o cosmos é o quê? É o espaço sideral, né? No entanto, para o grego, o cosmos não é o espaço sideral. Para o grego, o cosmos é o quê? A ordem e a desordem que nós encontramos no mundo. O que é essa ordem? Por exemplo, se você olha para a natureza, você vê que tudo tem um ciclo. As coisas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Se você olha para um animal, por exemplo, um animal quadrúpede, né, um cavalo, um boi, enfim. Quando nasce um filhotinho, esse filhote, em poucas horas, ele vai estar tentando andar, já vai procurar lá o seio da mãe para se alimentar. E quem que ensinou ele a fazer isso? Por que existe essa ordem no mundo? Então, isso encantou o homem desde a origem, né? No contexto grego. E aí ele vai buscar respostas. Então, cosmos, para o grego, é essa ordem e desordem que se encontra no mundo, tá bom? Então, já que a gente está falando dessa tentativa de dar respostas para as coisas que o homem grego iniciou com o mito, vamos falar de um mito, então, que é o mito da caixa de Pandora. Não sei se você já conhece, né, deve conhecer, mas é uma das histórias da mitologia grega que nos passa aí uma resposta para uma questão existencial. Pandora é a primeira mulher a viver entre os homens. Ela foi criada por Zeus, né? E, e pelos deuses. Então, o Zeus, ele deu a essa mulher o quê? Diversas qualidades. Aí você tem graça, beleza, inteligência, paciência, meiguice, né? Diversas habilidades de dança, trabalhos manuais. No entanto, a mulher, né, a Pandora, ela também era muito curiosa, né? E o Zeus, antes de mandá-la para a Terra, o que ele fez? Ele deu a ela uma caixa. E ele disse que essa caixa nunca deveria ser aberta. Pandora, né, vivendo entre os homens, ela não perdeu tempo, ela foi, pela curiosidade que era muito grande, né, ela foi e abriu a caixa. E dentro da caixa, o que tinha? Todos os males, né, tragédias que poderiam ocorrer na Terra, né? Então, todas as maldades, as doenças, tudo isso estava lá nessa caixa. E ao abrir, tudo isso se espalhou pelo mundo. No entanto, né, além das mazelas, né, das doenças, de tudo que estava ali na caixa, também tinha algo que era um dom, o dom da esperança. Né? E foi a única coisa que sobrou na caixa. E Pandora, então, é esse personagem, né, que é responsável, digamos assim, por trazer o mal no mundo, mas também por deixar a esperança de que, né, sempre as coisas podem melhorar, sempre há uma busca por, né, em meio a tanta maldade, em meio às doenças, em meio às catástrofes, há sempre a esperança de dias melhores. Então, o que esse mito ele tentou responder? Ele tentou responder para o homem grego o que? O problema do mal no mundo. Por que existe o mal no mundo? Então, o homem, né, o homem grego respondeu a essa questão existencial por meio de um mito, né? E aí, veja, há toda uma narrativa fantasiosa, no entanto, há uma mensagem, há uma moral na história, né? Como se diz. Porque essa esperança, ela deve estar em todo o homem, em todos nós, né? Todos devemos o quê? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da doença, das catástrofes, de tudo que possa nos ocorrer, há esperança de dias melhores. Então, veja, essa questão, que é um problema da filosofia, tá? O problema do mal no mundo é uma das questões da filosofia. E o homem grego respondeu dessa forma, com essa história do mito, tá certo? Então, aí, exemplo de pensamento mitológico que a gente encontra na literatura da mitologia grega, tá certo? Então, o mito, gente, é sempre o quê? Uma explicação fantasiosa sobre os fenômenos, né? Ou sobre as questões existenciais, como eu falei, o problema do mal. Então, o papel, né,
do mito foi importante na formação do pensamento. Por quê? Porque levou os filósofos a desenvolverem, depois do mito, o quê? A característica de pensar sistematicamente sobre a natureza e sobre as coisas. E isso é o nascimento da filosofia. Mas o mito é a primeira tentativa, né, que fomenta esse desenvolvimento da característica racional. E no mito nós encontramos uma ética. E qual é a ética mítica? Né? Se você já assistiu algum filme, né, do período dos mitos, por exemplo, Hércules é um herói, né? Então ele é meio humano, meio deus, né? Então o mito ele queria despertar nas pessoas nessa sociedade grega o quê? A ideia do heroísmo, né? Então o mito ele era sempre declamado em praça pública pelo poeta Rapsodo, né? Que é uma das questões que a gente encontra na literatura, e o mito ele era sempre declamado de uma forma poética, ele despertava nas pessoas, né, sentimentos, ele era aceito pelas pessoas como uma verdade. E aí a gente encontra no mito o que? A ética que vai despertar o heroísmo. Entanto, é uma ética ainda não reflexiva, né? Mas nós encontramos essa mensagem da questão ética ali no período do mito. Então, do mito nasce a filosofia, né? E aqui nós temos o quê? O encantamento com o mundo, que é aquilo que eu falei, né? O grego, ele vai se encantar com a ordem e a desordem que existe, que é o cosmos, né? Então, entenda, né, como eu mencionei, que cosmos para o homem grego é o quê? É sempre o encantamento com a ordem e com a desordem. Então, o homem grego, diante da física, da natureza, ele, né, vai tentar explicar com as questões, com as explicações religiosas. Só que em um determinado momento, essas explicações não vão ser suficientes, né? E aí o mito, que é o mitel, ele passa a não ser aceito. Então o homem grego vai recorrer ao quê? A análise crítica, que vai ser o logos, ou seja, uma compreensão da realidade agora a partir da razão. Então a filosofia surge não como um milagre grego, né? Ela não surgiu assim da noite para o dia. Ela também não é influência de outros povos. A filosofia, ela é uma característica de pensamento própria do homem grego, da sociedade grega, né? Mas, no entanto, houve algumas condições que fizeram o homem a desenvolver essa filosofia, esse pensamento filosófico se expandir. E quais foram? Então, a filosofia nasce pelas viagens marítimas, né? Porque quando os primeiros filósofos surgem, né, eles estão numa região chamada Magna Grécia. Não é a Grécia enquanto região geográfica que nós conhecemos hoje, Atenas, enfim. É numa região chamada Magna Grécia, que é a Jônia, né? E aí eram ilhas. Né? As viagens que eram empreendidas com a própria evolução ali daquela região, leva também à expansão do pensamento. A invenção do calendário, da moeda e da escrita também foram condições que alavancaram ainda mais o pensamento filosófico. Por quê? Calendário e moeda são duas realidades abstratas. Então, para você entender e dar sentido a elas, você tem que abstrair, como da mesma forma a filosofia. Se você pegar um calendário, olhar para aqueles números lá organizados e não der um sentido para eles, aquilo lá não vai significar nada. Da mesma forma, a moeda, né, o papel, enfim, você vai fazer a comparação com o alimento que você compra em quilos. Né? O papel não equivale ao quilo do alimento. Então, se você não abstrair e fizer essa comparação, você não vai dar sentido para o dinheiro enquanto né, significado em relação ao produto, o alimento que você quer comprar. Né? Então, abstrair é uma característica que também alavanca a filosofia. E a própria escrita, porque a escrita faz com que o conhecimento seja difundido. Né? Então, surge aí a polis e a política, né? a Magna Grécia, essas regiões que a gente mencionou, a Jônia, eram o quê? Eram cidades-estado, né? Mas com a evolução do próprio pensamento e dessa sociedade, nós vamos ver que surge a polis e a política. E aí Atenas é a grande expressão da Grécia, né? Então, todos esses fatores conduzem ao quê?
ao nascimento da filosofia e a sua expressividade, por assim dizer. Então, nós vamos ter lá no século VI a.C., cronologicamente, os historiadores nos apresentam, que a filosofia nasce em Mileto, nessa colônia grega, como eu mencionei, a Magna Grécia, né? Qual é a característica que está por trás desse nascimento da filosofia? O uso da razão de maneira sistemática, tá certo? Então, os pré-socráticos vão ser esses primeiros filósofos, eles vão dar origem ao pensamento filosófico-científico. Por que filosófico-científico? Porque agora, né, eles olham para a natureza, pensam umas questões existenciais, mas para respondê-las eles vão para a observação, vão sistematizando essa resposta. Então, quando você sistematiza, desenvolve um método, nós já estamos falando de uma prefiguração do método científico que nós utilizamos hoje. Tá? Então, o método científico, por assim dizer, já inicia no momento, né, dos pré-socráticos enquanto conhecimento filosófico. Então, esses filósofos pensam o mundo a partir da natureza, mas dessa forma sistemática. Tá certo? Pré-socráticos, então, são aqueles filósofos lá da Magna Grécia, como eu mencionei, né? Então, nós vamos ter diversos filósofos pré-socráticos, mas Tales de Mileto é o primeiro filósofo aí, né, considerado pelos historiadores. Aqui, como eu falei, né, a Magna Grécia, a Jônia, né, que são essa região aqui onde surge a filosofia, e aí nós vamos ter a evolução por aquelas condições que eu já mencionei. Os primeiros filósofos, então, eles são classificados em 4 escolas filosóficas, segundo a disposição que esse autor nos apresenta. Então, nós temos aí a escola jônica, a escola itálica, a escola eleática e a escola atomística, tá? Então, Tales está evidenciado aqui porque é o primeiro filósofo, mas nós temos Heráclito, Anaximandro, Anaximenes. Então, cada escola vai ter aí a sua especificidade, né? O seu autor mais expressivo, né? Escola eleática, Parmênides e Zenão de Eleia. Depois nós vamos ter a escola itálica, o Pitágoras. Essa escola itálica você pode encontrar também apresentada como escola pitagórica, tá? E depois a escola atomística com Leucipo e Demócrito como os principais expoentes. No contexto geral, essas 4 escolas, os filósofos, eles vão questionar sobre a origem do mundo e as transformações da natureza. É dessa forma que eles vão sistematizar o conhecimento que é filosófico, mas nós temos um conhecimento que é dos filósofos pré-socráticos. Sócrates é um divisor de águas na filosofia clássica, né? Ele vai reelaborar depois o pensamento dos pré-socráticos e apresentar um novo método para a filosofia. Então, nós temos um grupo de filósofos antes de Sócrates, depois Sócrates como aquele que amadurece essa filosofia, e depois a gente vai ter Platão e Aristóteles como os 3 pilares da filosofia clássica, tá certo? Tudo bem, pessoal? Muita coisa até aqui. Qual é, então, a opinião de vocês? O que vocês têm de dúvida? Deixa eu olhar o nosso chat aqui. Então, vocês estão apresentando bastante questões sobre a organização desse modelo de aula, né? Então, os vídeos ficam gravados, você tem lá o material disponibilizado também no seu material, no seu ambiente virtual, tá? São mais essas questões técnicas mesmo, tá bom? Então, eu teria aqui mais um questionamento, né, para você desenvolver, que é uma questão, tá? Eu vou tentar sempre fazer questões dessa forma para vocês responderem, para a gente já ir praticando em relação às provas que vocês terão, tá certo? No entanto, nosso tempo está quase finalizando. Eu vou postar aqui no chat também o link. Se você conseguir aí acessar pelo QR Code, faça o acesso. É uma questão para a gente fixar o conteúdo aqui estudado, tá certo?
mas também não é obrigatório, como eu mencionei. Você não precisa realizar essa atividade se não desejar, tá bom? Então, um minutinho, tenta responder aí, e na sequência a gente vai tentar responder juntos aqui o questionamento, tá bom? Em relação às questões que vocês estão apresentando, é mais técnica mesmo em relação à organização da disciplina, os conteúdos lá no AVA, né? A aula fica gravada assim, e os materiais também estão disponibilizados todos lá, tá certo? Então, eu já conduzo aqui a nossa questão. Tem uma questão só no nosso formulário lá, mas vamos tentar responder juntos aqui. Então, Homero, em seus poemas, narra grandes aventuras em que os atores são humanos vivendo dramas humanos sob a interferência dos deuses. A Ilíada trata do cerco que os gregos fizeram à cidade de Troia, pois o príncipe troiano Paris raptou a esposa do rei grego Menelau. A Ilíada, então, é a obra, né, do Homero. Então, lembra que eu falei do poeta Rapsodo, né, que declamava os mitos? A Ilíada é uma obra que trata de mitos, né? Então, a Ilíada foi uma obra importante para disseminar os mitos e, considerando-os uma forma de conhecimento, assinala a alternativa correta, tá? Então, a gente tem aí cinco opções de respostas e eu vou, né, passar rapidamente aqui para a gente pensar juntos a resposta correta. Então, uma verdade do mito, na letra A, né, obedece regras universais de pensamento racional, tais como a lei de não contradição. Então, essa resposta já está errada. Por quê? O mito não tem regra universal, tá bom? E nem pensamento racional. O mito não é lógico e também não é universal. Então, letra A está errada. Letra B. O mito e a filosofia têm naturezas semelhantes, pois levam a razões últimas do conhecimento científico. Não, né? O mito não leva ao conhecimento científico. Então, essa resposta está errada. Letra C. A mitologia grega chegou até nós por meio de obras escritas, mantidas na biblioteca de Alexandria pelo rei Pilatos III, para que a herança grega pudesse ser fielmente transmitida às demais gerações. Essa resposta aqui também está errada, porque a Biblioteca de Alexandria corresponde a outro tipo de abordagem, e não da filosofia grega. E a letra D, nós temos aí a busca de explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas. Essa resposta também está errada, porque o mito, ele não é a verdade, né? E que não independe de provas. Então, essa resposta também está errada. E letra E, a mitologia representou o início da filosofia, pois as histórias dos deuses serviram no primeiro momento como respostas. Assim, passa-se da teogonia para a cosmologia, né, chegando à cosmologia. Essa seria a resposta correta, porque, né, o mito realmente é o início da filosofia. Tá certo, pessoal? Nossa última questão, ela vai falar também do mito, e aquela classificação das escolas pré-socráticas. Quais são as quatro escolas? Vou passar rapidamente aqui, né, a resposta, porque nosso tempo já está no final. Então, essa primeira resposta nos apresenta uma escola animista. O que é o animismo? O
início da filosofia. Tá certo, pessoal? Nossa última questão, ela vai falar também do mito, e aquela classificação das escolas pré-socráticas. Quais são as 4 escolas? Vou passar rapidamente aqui, né, a resposta, porque nosso tempo já está no final. Então, essa primeira resposta nos apresenta uma escola animista. O que é o animismo? O animismo, ele é pensar, né, que tudo tem alma. Então, nós não vimos isso nas escolas pré-socráticas. A letra B apresenta o quê? Uma escola jesuítica. Nós não falamos disso nas escolas pré-socráticas. Então, está errado tanto A como B. Né? A letra E, nós temos aqui escola socrática. Então, se os pré-socráticos, né, antecedem o pensamento de Sócrates, não houve uma escola socrática antes de Sócrates, tá? Então, letra E está errada. Letra D, nós temos aqui uma escola romântica. Existiu o romantismo, mas não nesse momento grego, então está errada. A resposta correta só pode ser a letra C, escola eleática, jônica, itálica e atomística, tá bom? Então, seria isso a nossa abordagem da aula de hoje. Eu quero agradecer aí você que participou, né? E te convidar para fazer a leitura aí dos materiais da nossa próxima sessão, né? Sessão 1.2. Leia antes da nossa aula, para a gente poder desenvolver aqui bem as nossas apresentações e você participar, tá certo? Então, por hora, eu agradeço a sua atenção e te espero na nossa próxima aula.